Jesus Cristo é o Senhor, o único Redentor, o primeiro da criação, Criador e Senhor, divina perfeição. Já ouviu essa música? Não, essa música é nova. Essa música é nova. Começar o vídeo já animadaço. E você que nunca escutou essa música, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, tá bom? Tenho certeza que você vai curtir. É de um cantor novo aí, sabe? Ninguém conhece muito do artista novo chamado Henrique Cruz. Acho que o pessoal quase não ouviu falar dele. É mais interessado em teologia do que em música. Peraí, que eu esqueci a aliança. Tava aqui em casa lavando a louça. Esqueci de pôr a aliança. Você já viu como é que é, né? Quem trabalha qualquer coisa na internet já... Ai, meu Deus! Começa as fofocas. Então, tá garantido. Brincadeiras à parte, bem-vindos, meus povos e minhas povas. Fala aí, galera de Cristo. Estamos aqui pra mais um vídeo desse canal Chuchu Beleza. Eu sou o Henrique Cruz e bem-vindos ao Psteologos, esse canal Chuchu Beleza de teologia e religião e história da religião do nosso querido YouTube. E hoje para vocês vou trazer mais uma vez um react meu bastante bom. Vocês gostaram dos reacts que eu fiz, então por que não a gente não fazer mais, né? Já estou aqui com o meu tabletzinho, já estou pronto para ver aqui as coisas que me mandaram no Instagram para reagir. E se você ainda não me segue no Instagram, segue aqui, Henrique Cruz _oficial, tá bom? Então, cara, bora para mais um vídeo, bora para mais um react. Peraí que não tá abrindo não, o que tá acontecendo? Agora foi? Foi. Agora foi, vamos lá. Pastor, manda uma mensagem pro povo da teologia. Então vamos lá. O povo da teologia sou eu aqui, né? Então vamos lá. Pastor, manda uma mensagem pro povo da teologia. Então vamos lá. E os teólogos brigando se tinha baleia, se não tinha baleia, se é possível engolir um homem, se não é possível engolir um homem. Essa não é a mensagem central. A mensagem central do texto é: vença seus preconceitos e evangelize os seus inimigos, ou seja, evangelize quem você não quer evangelizar. Vamos lá, Ken, mano. Pô, esse pastor é a cara do Ken. Tem tanto procedimento na cara que, pela misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus, tanto de dinheiro de fiéis que esse cara deve ter gastado com procedimento na cara, não tá escrito. Tá, então ele mandou uma mensagem pra gente. A mensagem é: vocês têm que parar de discutir sobre o que, meu irmão? Porque teólogo não fica brigando a respeito de se a baleia pode engolir ou não o ser humano. Até porque a Bíblia não diz que é uma baleia, tá? Você já começa errando aí, tá precisando ler um pouco mais Bíblia. Mas os teólogos, eles não estão preocupados em discutir coisas pequenas assim, não. Não sei que teólogo que você acompanha, mas pelo menos dos que eu conheço estão preocupados em continuar com a sã doutrina, combater heresias e tratar da ortodoxia cristã e prezar pelo verdadeiro ensino bíblico e o verdadeiro cristianismo. É esses teólogos que eu conheço. Se você conhece os teólogos meio doidos da cabeça, aí é culpa sua. Em relação ao texto, você nem sequer soube interpretar esse texto, tá bom? Um texto pode até falar em certo ponto de evangelizar os inimigos, mas o contexto de Jonas inteiro basicamente é o amor de Deus para com aqueles que são seus. Porque não importa onde esteja, não importa onde quem for, é o que o Piper vai dizer, né? Deus quis salvar povos de todas as línguas, raças e nações. Ele salvou povos de todas as línguas, raças e nações, inclusive os de Nínive. Mas o propósito principal era demonstrar o evangelho do poder de Deus. Que evangelho é? Para a salvação. As pessoas sendo salvas. É isso que o livro de Jonas vai trazer. Vai trazer como Deus não se importa com questões
tribos, raças ou línguas, se ele tem um povo que ele escolheu, ele vai salvar, tá bom? Jonas, como um profeta de Israel, jamais aceitaria pregar num lugar gentil, tá bom? E foi pregar num lugar gentil, mostrando que Deus é soberano sobre a história. Que mesmo Jonas querendo fugir, Deus ainda da sua vontade fez com que Jonas fosse pregar em Nínive. Porque o que prevalece é a vontade de Deus no detrimento da responsabilidade humana. Em detrimento da vontade humana. O que prevalece é a vontade de Deus. E é isso que Jonas nos ensina. Na próxima vez, tenta aprofundar um pouco mais, tá bom? Ken, mano. Pastor Ken. Vou chamar de Pastor Ken agora. Pode? Não vai dar processo não, né? Se alguém me pegar falando isso, eu tô lascado. Vamos lá. Menina, descobri que Sofia é de Ansan Comum, acredita? Virei esse ano num templo budista, passei o ano novo lá. Ressignifiquei tudo, assim, foi incrível. Ai, a mãe do senhor que tá internada? Não, mas ó, faz essa oração aqui pra São Camilo de Leles. Tá, uma Ave Maria também que não custa nada, vai dar tudo certo. A gente pode entrar, só não toca nos meus cristais, tá? Que uma amiga bruxona me deu, e aí tá energizado. E tô atrasada pra gira de caboclo, gente. Tudo bem, o meu é sem bacon, tá? Porque eu tô seguindo dieta kosher. Deixa eu atovar pra você. Ó, hoje tem missa de Arcanjo Miguel lá na igreja. Exorcismo pra tirar tudo de ruim mesmo, tá? Te avisei. Eu tenho um pai de santo ótimo. Se você quiser indicação, depois me chama. Ah, semana que vem tem um Mulheres em Cristo com o pastor Jorge. Esse aqui é incrível, progressista. Não esquece. Menina, descobre que Sofia é essa. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso demonstra a realidade não só do que é o Brasil, mas a realidade do que é o próprio mundo. E só vai demonstrar que aquilo que Paulo falou pra gente lá em Romanos, que o ser humano, nesse âmbito de querer conhecer a Deus, conhece vários outros deuses e criam deuses para si. O ser humano é religioso. Existe o que a gente chama de homos religiosos. O homem em si, o ser humano é religioso, ele busca a religião. E dá para entender porque o ser humano, ele se preocupa tanto consigo mesmo que ele quer buscar religiões que lhe deixem bem. É por isso que igrejas neopentecostais são lotadas, é por isso que igreja onde se prega vitória, prosperidade, bem-estar, elas são cheias de pessoas, porque é isso que o ser humano quer. O ser humano, ele gosta tanto de si mesmo, ele adora tanto a si mesmo, que até nas religiões ele só procura aquela que lhe faz bem. Quando bate de frente com uma religião que pede renúncia, quando bate de frente com o cristianismo que pede renúncia, afastamento dos pecados, mudança de vida radical, aí, meu irmão, ele não vai querer, a não ser que Deus haja no coração. Mas aqui está demonstrando nada mais nada menos do que a gente já aprendeu. Romanos capítulo 1. Porque tendo visto a Deus, não o glorificaram como Deus. Pelo contrário, o coração se tornou inútil e a mente se obscureceu. Chamando-se de sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus invisível por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. O ser humano, ele troca qualquer coisa por Deus. O ser humano, ele precisa de anseio por alguma coisa. Há no coração humano um desejo tão grande por alguma coisa que ele não sabe o que é. E a única coisa que lhe resta é saber que esse vazio é do tamanho de Deus. Este vazio que o ser humano tem em busca de qualquer outra coisa, em busca de várias religiões, se chama Deus. E Deus não está em todas as religiões. Deus não está em todos os caminhos. Deus só tem um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Bora pra próxima. Vamos lá, o que a gente tem aqui. Eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, V.S. my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em...
Não, eu tenho que ser sério, né? Foi mal, deixa eu voltar. Where is my friend Jesus? O diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, where is my friend Jesus? O diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei Raish Asher, Lo Halabat Satire Shaime, O Vederek Rataime, Lo Amad, O Vemoshav, Letzin Lo Yashav, Bereshit Bara Elohim, Et Hashamai, Ve'et Haaret, Ve'haaret Haitatohu Vavohu, Ve'rosh Alpenei Terro, Verua Elohim. Se eu falar Yevareh Adonai, Evadish Mareka, Eier Adonai Panav Lahavish Uneha, Isa Adonai Panav Leha, Vaisem Laha, Shalom, Shalom Malech. O diabo entendeu tudo, mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandou Pedega Shebia, Lapracandarábia, Shamandarafai, Urebadarabandarábia. Entende aí, Satanás? Eu quero ver, entende? Arabanda. Entende isso, Satanás? Hoje o Manu deveria estar rindo disso. Ai, Jesus, acho que o Caps tá perdendo. Pô, brincadeiras, olha só, não pode brincar com essas coisas. Aprendi que a gente não pode brincar com essas coisas, isso é muito sério, tá bom? Tão sério, que eu acho que nem ele tá entendendo o que ele tá falando. Ai, meu Deus, Satanás não vai entender, meu mano, nem sabe o que ele tá falando. O dom de línguas descrito na Bíblia, heteros glossa, no grego, outras línguas, não tá falando de línguas estranhas ou uma língua angelical, qualquer outra coisa assim. Tá falando de outro idioma. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, gente de todos os cantos do mundo, da Capadócia, da Síria, ouvindo o que estava acontecendo ali dentro, ouviram como se fosse da própria língua materna. Essa é a manifestação do dom de línguas. Paulo vai dizer enquanto a liturgia do culto, que quem for falar em línguas, fale para si mesmo, a não ser que tenha um intérprete. Se precisa de um intérprete, é porque existe uma língua que é falada e entendida. Então precisa de um intérprete. Se não tiver alguém que interprete, fale para si mesmo, para não gerar escândalo, para não gerar desentendimento e consequentemente escandalizar a Igreja do Senhor. O que esse pessoal faz é simplesmente escandalizar a Igreja do Senhor, porque não entende dom de línguas. Dom de línguas não há baixuras. Eu posso falar aqui agora, olha, Deus vai me usar. Qualquer coisa, irmão. É fácil. O que eu tô falando aqui é livre vocalização com fonemas relacionados à minha língua materna, que é o português. Então, tal que quem fala em línguas estranhas lá nos Estados Unidos, a fonética é diferente, a forma como fala é diferente. Na Ásia também é diferente. Por quê? Porque está relacionado com a língua materna. E aqui eu não tô falando que não existe dom de línguas, ok? Eu sou continuista, graças a Deus por isso, mas esse não é o dom de línguas revelado na Bíblia. Isso aqui que a gente acabou de ver não é o dom de línguas revelado nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é palhaçada. Isso aqui é fazer da casa do Senhor, da igreja dele, um local de zombaria e de pedra de tropeço. Porque a única coisa para que isso aqui serve é para que o crente seja zombado. E mais nada. E para que Deus seja zombado. Vigiem no que vocês fazem. Eu sei muito bem, eu tive muito perto disso daí. Ex-assembleianos sabem muito bem como é que é essas coisas. Então eu já fui de igreja pentecostal, já tive muito próximo disso. E eu sei o que é o dom de línguas. Eu sei o que é falar em línguas estranhas. Que eles chamam de línguas estranhas. Ou o cara é farsante, ou o cara está hipnotizado. O dom de línguas bíblico, até para ter isso aqui, se isso aqui fosse real, vocês ainda estariam de contra as escrituras. Que Paulo manda que tem um intérprete. E não tem intérprete dessa biblóstica aqui. Vigiem no que vocês fazem. O culto de Deus é santo. O culto a Deus é santo. Não é pra agir de palhaçada, não. Como se fosse um palhaço se apresentando num circo. Vigiem. Enquanto ao falar em línguas estranhas relacionadas à língua dos anjos,
Paulo fala, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, ou que eu falasse a língua dos homens, o que Paulo está usando aqui é um texto que a gente chama de antíntese, tá? Não é algo literal, ou nossa, estou falando a língua dos anjos, tá? Ele comparando uma coisa com outra. Ele dizendo, mesmo que se eu fizesse tal coisa que é normal, ou fizesse uma coisa absurda, mesmo que eu fizesse alguma coisa normal, que é falar na língua dos homens, e eu fizesse alguma coisa absurda, que é falar a língua dos anjos, que é algo que não se conhece, sem amor, nada disso me valeria. Ele aqui não está validando que existe uma língua angelical, mas ele está validando que pode ser que você fale a língua dos céus, que é algo inimaginável de como é que seja, ou qualquer coisa que seja, sem amor, de nada adiantaria. Tá bom? Vamos pro próximo. Esse aqui já tá me dando gatilho. Vamos pro próximo aqui. Vamos correr. Cara, é difícil. Nossa, eu sei como é você já ter posição de líder, você cantar, você pregar, e no final das contas não encontrar uma igreja que seja saudável. Mas um recado eu tenho pra dizer, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Existem igrejas saudáveis. Ainda existem igrejas bíblicas, ainda existem igrejas que falam de Jesus Cristo. Procurem essas igrejas. Elas podem não estar perto de vocês. Elas não podem estar ali a 500 metros da sua casa, ou a 100 metros da sua casa. Aqui em São Paulo é muito fácil. Onde você tem uma igreja. Procure uma igreja não próximo de você, mas próximo da sua Bíblia. Igreja sempre vai ter problema, porque a gente está lidando com pessoas que são pecadoras, pessoas que são seres humanos ainda. Mas o Evangelho de Cristo, ele é recebido pela igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E quando a gente fala de igreja, eclesia no grego, que é essa assembleia, é uma reunião de pessoas com a mesma fé, com a mesma crença, com o intuito de adorar o único Deus. Então, por mais que as igrejas tenham problemas, que esses problemas não sejam a respeito da Bíblia. Quanto mais próximo uma igreja está da Bíblia, menos problemas ela tem. Por isso, por isso que eu peço para vocês que ainda não encontraram igrejas, procure uma igreja não próximo de você, mas próximo da Bíblia. Para mim foi difícil encontrar. No momento que eu saí do movimento pentecostal, quando eu vi que a igreja que eu estava já não estava mais indo no caminho bíblico da palavra mesmo, estava indo mais no lado de tradição e pregações sobre vitória, prosperidade, sobre bênçãos materiais, sobre bem-estar, quando eu vi que a igreja estava caminhando para esse lado e que eu não tinha qualquer tipo de controle ou poder para mudar aquilo, eu decidi sair. Foi difícil, porque era uma igreja que eu amei muito, era um pastor que eu amava muito, mas esse pastor infelizmente foi jubilado, então ele se aposentou, né? E aí as coisas começaram a desandar um pouco, e foi difícil para mim porque eu era líder de jovens. Eu cantava na igreja, eu ministrava aulas para os jovens, e foi muito difícil tirar, porque eu achei que se eu saísse, os jovens se perderiam, as coisas se perderiam, mas chegou um tempo que eu não dava mais para suportar. Deus é tão soberano que até quando eu encontrei uma igreja bíblica, eu não consegui ficar. Por várias questões que aconteceram, eu acabei frequentando a igreja da minha noiva por um tempo, que aí já não era nem pentecostal, era neopentecostal. Foi duro, eu tentei entrar ali no meio anglicano, fiz todos os estudos, foi acompanhado, discipulado. Chegou a pandemia, não deu mais para fazer qualquer tipo de movimento de plantação de igreja, mas aí eu encontrei uma igreja também próxima da Bíblia, que estava precisando da minha ajuda, e que eu poderia servir, eu poderia ser servido também,
pelos irmãos da comunidade, que é a igreja que eu atualmente atuo, é a igreja Lar. E eu falo, é muito bom quando você encontra essa igreja. Por isso, procure a igreja próxima da Bíblia, mais próxima da Bíblia possível, que Deus vai dar os caminhos certos. Tá. Vamos lá. A igreja acreditou em muitas coisas que foram criadas. A Trindade foi criada por Roma para colocar Yeshua ao nível de divindade que tinha em Roma. Eles elevaram Yeshua a nível de divindade. E aí colocaram Yeshua semelhante ao Pai, na mesma característica do Pai. E não é. Você pega João 14:28, o Pai é maior que eu. Você pega Yeshua no madeiro falando Elohi, Elohi, lama sabachthani. Jesus tem um Deus. Aí os outros vão falar, mas ali ele estava como homem. Poxa, pega Apocalipse capítulo 3, ele já está ressurreto, ele já está à destra do Pai, e ele fala assim, ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, na cidade do meu Deus, terá o nome do meu Deus e meu novo nome, entendeu? Então, em Apocalipse 3, Jesus chama pelo meu Deus 4 vezes. Ele tem um Deus. Então ele não se iguala a Deus. Isso quem fez foi a teologia da Trindade, que é uma confusão que ninguém consegue explicar. Deus é um. E Yeshua é o Messias, ungido de Deus, para fazer as obras que ele fez. A igreja acreditou em muitas coisas que foram... Tá. Cansado já de tentar explicar, de falar sobre Trindade. Parece que no momento que as pessoas descobriram a internet, que a internet alcançava um monte de gente, apareceu um bando de maluco falando sobre que a Trindade não existe. Pessoas que não conhecem a história da igreja para falar, Roma inventou a Trindade. Você nem, a igreja de Roma, você nem sabe quando surgiu a igreja de Roma, meu irmão. Pelo amor de Deus, a Trindade já existia antes mesmo do concílio de Nicéia. E ainda tinha os pais da igreja representando Jesus Cristo como divino, representando o Espírito Santo como divino. Antes de qualquer missão de igreja, estatal, antes de a igreja se estabelecer na capital de Roma, tá? A Trindade, ela não é só histórica, a Trindade ela é bíblica. Tá bom? Você não pode acusar uma coisa só porque você não entende ou não compreende tal coisa. Se os três não são um, por que Jesus em Mateus 28:19 diz, portanto façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Colocando os três na mesma igualdade, colocando os três como o mesmo nome, colocando os três sobre o mesmo nome, tendo a mesma autoridade. E você tá certo, há um só Deus. Efésios 4:6, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança a qual vocês foram chamados. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Correto. Mas assim que Jesus foi batizado, Mateus 3:16-17, assim que Jesus foi batizado, saiu a água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como um pombo, pousando sobre ele. Então a voz do céu disse, esse é meu filho amado, a quem eu me consagro, a quem eu me agrado. Tá a manifestação da Trindade aí. Cuidem, Atos 20:28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. É Lucas escrevendo a respeito aqui das falas de Paulo. Paulo falando, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou pelo seu próprio sangue. Deus sangra, meu irmão. Deus sangra por acaso? Quem é que sangrou? Não foi Jesus Cristo, não? E quem é que elege os presbíteros? Quem é que coloca os presbíteros sobre a igreja? É o Espírito Santo. Hebreus 9:13-14. Ora, se o sangue de bodes, touros e cinzas de uma novilha espalhados sobre quais estão seriamente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Para que eles sacrificavam os bodes, as ovelhas, os carneiros? Era para perdão de pecados. Quem pode perdoar pecados? Deus. Mas Jesus Cristo, quando enfrenta os fariseus e saduceus, diz, para vocês saberem que o Filho do Homem, ele falando de si mesmo, que é uma referência a Daniel, o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, dizendo, eu sou Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Foram isso que os fariseus falaram, e ele está dizendo, eu posso perdoar pecados, eu sou Deus. Ele manda o paralítico levantar e andar para provar que a autoridade que ele tem é divina. Você pode não querer entender, você
Você pode falar, eu não entendo a Trindade. Você não pode falar que ela não está na Bíblia. Não pode falar que isso é uma invenção da teologia. Que isso aqui é uma invenção de Roma. Ou você larga a sua Bíblia de uma vez e vai viver qualquer outro tipo de religião que não seja cristã. Vai procurar outra coisa, meu irmão. Vai procurar outro caminho, seu ateu. 1 João 5, 7 e 8. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Jesus fala que é menor que o Pai. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, é o único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo. Só um Senhor. Em Efésios 4, 16, diz que é Deus esse Senhor. E 1 Coríntios 8, 6 fala que esse Senhor, esse Kyrios, é Jesus Cristo, por meio de qual vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro, um outro igual a mim, um outro paracletos, um outro igual a mim, Jesus está dizendo, para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade. O Espírito também é igual a Jesus Cristo. Gênesis 18, de 1 a 3, para dizer que o Velho Testamento não fala sobre a Trindade. O Senhor, e aqui é Yahvé, Yahweh, a melhor maneira que você quiser chamar, que você tanto faz. E o Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manré. Aqui está falando de Deus. Quando estava sentado na entrada da tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos ao monte e viu 3 homens de pé próximos dele. E quando os viu, correu à entrada da tenda ao encontro deles, curvou-se até o chão e ele disse, meu Senhor. Ele não disse meus senhores, ele não disse qualquer outra coisa, ele disse meu Senhor. Se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. E aqui a gente está falando do Antigo Testamento, né? Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Disse Deus, façamos um homem, Deus se tratando no plural. A própria palavra ali no começo do Bereshit lá, Elohim trata de um Deus único e plural ao mesmo tempo. E você vem dizer que Trindade foi inventada. Você vem me dizer que a Trindade foi inventada, meu irmão. A Bíblia inteira fala sobre isso. Você vem me dizer que Jesus não é divino. João 1 está dizendo o quê? Na Logos. No princípio era a palavra, no princípio era o Logos. O Logos é a física de todas as coisas. Você não consegue nem entender a questão filosófica do que João está escrevendo a respeito de Logos. O Logos é tudo, a física, o princípio, a criação de todas as coisas. Isso é o Logos, no entendimento filosófico. E João está dizendo, no princípio era o Logos. No princípio, o Bereshit, esse é o princípio de todas as coisas é Cristo Jesus. O princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está dizendo que o verbo é Deus. Colossenses capítulo 1, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sem ele, nada do que existe se fez. Quem é o Criador de todas as coisas? O único que pode criar todas as coisas é Deus. E isso é apontado para Jesus Cristo. Você me fala que não é divino. Quem é o rei sobre todas as nações é Jesus Cristo. Filipenses 2, que mesmo tendo sob forma, da mesma forma, sendo igual a Deus, ele percebeu que o ser igual a Deus não era algo que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo e se fez homem, mas ele é igual a Deus. Paulo não está dizendo que ele não é igual a Deus, ele está dizendo que esse ser igual a Deus foi algo que Jesus não se apegou, mas ainda é Deus. Entendeu? Tem um vídeo inteiro aqui sobre a Trindade. Vou deixar aqui nos cards aqui em cima, para quem quiser entender. Vou colocar aqui embaixo o link da minha série da Trindade lá na igreja, as minhas pregações sobre a Trindade. Infelizmente não tem tudo, nem tudo foi conseguido gravar, mas pelo menos primeiro a gente tem toda essa explicação da Trindade bíblica e não tem áudio. Eu acho que ficou uma também sem áudio, mas tudo bem, acontece. A gente tem que parar de dar palco pra louco, pra doido. Mas é assim, é a vida. Mas, por favor, não se chama de cristão, não chama Jesus de Yeshua, tá?
vou chamar Jesus de Yeshua, fale hebraico. Tá bom? Vai lá, canta em hebraico, fala tudo em hebraico. Pelo amor de Deus, você vai chamar Jesus de Yeshua. Tá? Jesus é Jesus. Se você não entende a Trindade, você só tem que ser humilde o suficiente para dizer: eu não consigo entendê-la, mas não negue ela. Santo Agostinho dizia: Trindade, tente entendê-la e ficará louco. Não creia em sua existência e perca sua alma. A Trindade é real, ela existe. Os textos aqui que eu mostrei falam exatamente sobre isso. Você pode dizer: eu não consigo entender a Trindade, mas jamais dizer que ela não é real. Dizer que a Trindade não é real é negar a existência de Deus. O próprio Abraão reconheceu a Trindade. Vamos ver. Eu acho que o próximo vai... Vamos ver o que a gente vai ter aqui. I was continuing talking to them about Jesus, what Jesus did for me. Then one guy threw the rock. Rock started hitting all over my body. It was hitting and hitting and hitting. My forehead was hurting more. And I touched my head and I saw there was a red blood. This blood is my blood for my Jesus, who gave all his blood to me. When that thought hit my mind and my heart, there was a joy inside of me to the point I was smiling outside, though it was painful, hurting. And I showed them the blood and I told them, I'm not angry with you. I love you because Jesus loves you. I'm honored to have this scar on my head. This is for Jesus, man. He's not just my Lord, my Savior. He's my friend. There's no greater friend than the friend that laid down his life for his friend. Ai, Jeová. Nossa, acabou comigo agora. Isso. Ai, nossa, depois de ter um idiota falando a respeito disso, a gente vê isso aqui é acalentador. Às vezes eu me pergunto se eu teria a coragem de sofrer e morrer por esse Jesus também. Ser apedrejado por esse Jesus. Quando eu estudo a história dos mártires, dos apóstolos, eu vejo quanto a vida deles foi uma vida de entrega a Jesus, uma vida de testemunho a Jesus. Isso que a palavra significa... A palavra martírio significa testemunha. Às vezes eu me pego falando de Jesus, eu não sou crente não, viu? Eu não sou crente. Tá faltando muito arroz e feijão ainda. Você vê a alegria da pessoa por simplesmente estar sendo apedrejada por Jesus. Irineu de leão, serei como trigo para o meu Senhor, e os dentes das feras hão de morrer. Santa felicidade, meus 7 filhos morrerem. Mesmo assim ainda não nega Jesus. Mateus 5. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se quando por minha causa os insultarem e perseguirem. Você está pronto para ser perseguida por Jesus? Em nome do Senhor Jesus, quando as perseguições começarem, quando o anticristo estiver reinando neste mundo, você está pronto para ser perseguido no nome de Jesus e ainda se alegrar por receber uma pedrada na cabeça, passar a mão e dar glória a Deus pela cicatriz que fica. E você foi apedrejado pelo seu Senhor. Uma coisa que a gente deveria refletir. E assim
chegamos a mais um fim desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar um comentário a respeito do que a gente comentou por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Falou, falou, falou.